Eu desejo a todos que fazem a Assembleia de Cristo uma boa tarde, cumprimentando-os com a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta tarde nós estamos dando início ao nosso culto dominical, é um culto público, e esperando que, enquanto estamos aqui através desta live na rede social, o Espírito Santo possa trabalhar em cada uma das nossas vidas, possa ir transformando tudo aquilo que tem tentado causar, muitas vezes, tensões nas nossas vidas. E nós queremos que, nesta tarde, todos os que são filhos de Deus, filhas de Deus, reconheçam que, embora nós possamos enfrentar momentos de tormentos, mas o Senhor nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai estar distante de nós e vai assistir aos que são dele. Eu prometo uma coisa a vocês, no nome santo de Jesus, que os que são do Senhor serão assistidos em todos os momentos e receberão todos os livramentos necessários para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos estar sempre firmes na fé. E como estaremos firmes na fé? Através da poderosa palavra de Deus, né? Se todo dia nos alimentarmos dessa palavra e todo dia, após a meditação, orarmos ao Senhor para poder entrar em diálogo com Ele. Eu estou falando diálogo, não monólogo, porque muitas pessoas falam dizem que vão falar com Deus, mas não deixa nem Deus falar com eles. A oração é uma via de mão dupla. Você fala com Deus e espera que Deus fale contigo. Então, nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo e que nada pode nos abalar ou nos afetar. Porque nós já estamos seguros de que o Senhor é conosco e nada pode nos soltar, nada pode nos abalar. As ondas do mar podem ficar bravias, mas o Senhor estará conosco em todos os momentos, para a glória e louvor do seu santo nome. Amém, igreja? Vamos então fazer uma oração inicial e eu quero convidar vocês a ouvirem dois louvores que eu senti no coração que nós temos que ouvir dois louvores para fazermos uma adoração de coração. Agora vocês, quando for ouvir esse louvor, louvem pelo Espírito para Deus receber de cada um de nós, de dentro da nossa alma, esses louvores que nós iremos lançar pela rede social e que Deus vai responder a cada uma das nossas vidas. Enquanto nós estivermos louvando, e o Senhor vai estar visitando cada um de nós, esteja onde estiver, porque embora distantes do corpo físico, mas nós estamos conectados num só corpo. Estamos todos unificados, unidos, uma unidade num só corpo espiritual. E isso é o que interessa a Deus, porque a unidade no Espírito faz com que Deus opere maravilhas no meio do seu povo, amém? Então vamos fazer uma oração inicial. Pai eterno, Pai querido, Pai misericordioso, aqui estamos nós, nos humilhando diante da Tua santa e gloriosa presença, mais uma vez, Senhor, desta feita para Te pedir, ó Pai, que inicialmente Tu perdoe as nossas falhas, palavras, atos, pensamentos, omissões, Senhor, que qualquer coisa que tenhamos pecado contra Ti, que Tu possas apagar nesta tarde, porque Tu sentes os nossos corações e sabe o arrependimento de cada um sobre isso, meu Deus. Limpa Teu povo, meu Senhor, purifica a Tua igreja para que Teu Espírito se conecte com todos nós numa só unidade nesta tarde, Senhor. Eu Te suplico, meu Deus, que Tu possas visitar os leitos de hospitais, as clínicas, as UPAs, aonde tiver uma pessoa enferma, moribunda, principalmente vítima dessa pandemia da Covid-19 e de outras enfermidades patológicas, muitas vezes letais também, Senhor, que Tu possas visitar, e onde Tu ouvires um sussurro, onde Tu ouvires, meu Senhor e meu Deus, um gemido direcionado para Ti, que Tu possas, Senhor, e com o Teu Santo Espírito tocar nesta vida e Te revelar para ela, meu Senhor, de uma forma maravilhosa, para que elas possam saber que Tu és Deus nos céus e na terra, e que nada pode, meu Senhor e meu Deus, resistir quando Tu queres operar, meu Senhor. Por isso eu Te peço, por cada vida, levanta também aqueles que estiverem caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, e vai curando também os enfermos, não só do corpo, mas também da alma, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Usa, meu Senhor e meu Deus, este Teu caco de barro que Te fala, meu Senhor e meu Deus, que Tu possas usá-lo de uma forma maravilhosa
para servir de instrumento da emissão da tua mensagem da verdade nesta tarde, que a tua palavra que sai da boca do homem, Senhor, saia pelo teu Espírito Santo e atinja os corações, encha as nossas almas de conhecimento e alimente o nosso espírito para a glória e louvor do teu nome, Senhor. E assim, meu Deus, ser conosco, abençoa todos que já estão conectados nessa live, abençoa também aqueles que irão se conectando e também todos aqueles que estão nos visitando, os amigos da Assembleia de Cristo, abençoa todos extensivamente para cada família aqui representada. É o que nós estamos te orando e de já te agradecendo no nome poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então nós iremos agora ouvir 2 louvores e logo após os 2 louvores eu entregarei direto do trono de Deus a mensagem desta tarde da palavra para fortalecer o coração de cada um. Amém, igreja? Vamos então meditar nesses 2 louvores aqui que nós iremos ouvir agora. Ó Deus, faz em mim, faz em nós o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, me curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Consagramos esse ministério a ti, Senhor. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Por isso nós estamos aqui. Tu és o nosso Deus. Os nossos lábios, nossas canções, somente adorarão ao Rei Jesus. Adore conosco esse Rei, em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia.
Amém, igreja. São louvores antigos que a Assembleia de Cristo cantava, mas que continuam, né? É tal qual esses louvores foram feitos, baseados muitas vezes na palavra, muito inspirados, divinamente inspirados pelo Espírito. E as pessoas que o fizeram, porque foram fiéis a Deus em fazer louvores sinceros, esses louvores, eles nunca ficam, né, obsoletos. Eles nunca ficam velhos ou defasados. Eles sempre estarão cheios da unção para encher nossos corações. Amém? Vamos então agora meditar na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. E a porção que Deus quer falar com vocês nesta tarde é no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, né, capítulo 6, versículo 45 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 52. Diz assim a palavra de Deus. O título dessa passagem aqui, desse texto, é Jesus anda por sobre o mar. Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. E porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vamos fazer uma pequena oração. Pai, nesse instante, nós pedimos permissão para entrar mais uma vez diante da tua presença, Senhor, desta feita, para te suplicar que tu possas descer sobre nós a unção do teu espírito de conhecimento, de sabedoria, de discernimento. Faz com que possamos estar com todo o discernimento espiritual para recebermos esta palavra e esta palavra fortalecer o nosso entendimento também espiritual e crescermos um pouco mais aos teus santos olhos, meu Senhor, pelo Espírito. Sei com cada vida que está concentrada nesse instante através desta palavra, meu Senhor, e que tu possas falar aos corações, aquietar as almas, meu Senhor, meu Deus, de cada filho teu, cada filha tua, e mostrar para eles, Senhor, lá no profundo das suas almas, que tu estás no controle de tudo, Senhor, e que nada foge do teu controle, principalmente para aqueles que tu amas. É assim que nós estamos te orando e já te agradecendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Então, meus amados irmãos, essa palavra, Jesus anda por sobre o mar, é uma palavra que ela bem demonstra para a gente que quando Deus inspirou, através do seu Espírito, o escritor sagrado a registrá-la ao mar, ele queria nos ensinar muita coisa como filhos dele, filhas, a aprenderem para poder fazer todos os enfrentamentos necessários no cotidiano, na nossa vida diária. Atentem muito para esta leitura, né? Ela nos mostra, né? Jesus estava com os apóstolos, né? E uma multidão ali, Jesus operando milagres. De repente ele manda os apóstolos pegar o barco e atravessarem para o outro lado. E diz que está indo logo em seguida. Só que ele demorou para despedir as multidões. O que acontece? Ele olhou e o barco já ia muito longe, já começaram ali uma rajada de ventos muito forte. Então ele subiu a montanha, orou lá na montanha, e logo em seguida foi em direção aos apóstolos, andando por sobre as águas. O que Jesus quis mostrar para a gente aí? Porque, a bem da verdade, aquelas vidas daqueles apóstolos, naquele momento
das ondas revoltas, o mar revolto, eles estavam desesperados. Era muita tensão para eles, era uma tensão que eles não estavam sabendo como ir resolver, porque o mestre não teria vindo com eles. Então, nós precisamos entender o que é que Deus quer nos mostrar através desta palavra. Inicialmente dizendo que há tensões na caminhada da vida da gente neste mundo, que nós não devemos questionar, e sim enfrentá-las com fé. O Filho de Deus e a Filha de Deus que tem fé, que vive essa palavra e obedece a palavra, ele tem fé suficiente para enfrentar tensões na caminhada da nossa vida e atravessar e ganhar uma vitória. Por quê? Porque essa tensão na caminhada, ela vem para todos indistintamente. Só que para os filhos de Deus, as filhas de Deus, que possuem a fé no coração, vivem em obediência à palavra, eles enfrentam de tal forma que sabem que Jesus chegará durante todo aquele caos. No meio daquela tensão, Jesus vai chegar com o seu socorro, porque é palavra dele. Estão lembrados, lá em Isaías 49:15, ele diz que uma mãe pode abandonar um filho que está amamentando, mas ele jamais nos abandonará. E isso nós precisamos crer e confiar. Não é em vão que quando Deus inspira o salmista lá no Salmo 46:10, ele diz que, ele manda que nós façamos o quê? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando ele manda que nos aquietemos, ele está mandando os filhos dele, as filhas dele que querem aliança com ele. Quando ele manda nos aquietar, ele diz, ainda que as tempestades do mar venham contra ti, ainda que as ondas se levantem, ainda que tudo pareça que vai de mal a pior, confia, porque na certeza eu vou chegar no meio dessa tempestade, no meio dessa turbulência, e vou te dar o livramento e te assegurar a vitória para que nós possamos glorificar o seu santo nome. Não duvidem disso, amados, porque Deus é tremendo. Escuta bem, amado. Desculpa, igreja. Né? Essas tensões de fazer o que Jesus manda e mesmo assim uma tempestade pela frente, existe, né? Muita gente diz, rapaz, tanto que eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vivo orando, eu vivo lendo a palavra e vivo cumprindo tudo que a palavra manda na minha vida, e mesmo assim chega tensões. Tem dias que eu estou numa turbulência dentro de casa, no trabalho, ou seja lá onde for, chega uma tensão para mim. O que é isso? Não, tenha calma, aquietai-vos, porque Deus é Deus. Deus está no controle de tudo. Ele não evita que nós passemos por certas tribulações. Ele não deixa que tribulações nenhuma sejam maior do que as nossas forças. Estão lembrados? O que diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ele diz que quando as nossas forças não suportarem mais uma tentação ou tribulação, aí a mão poderosa de Deus vem em nosso socorro. Então nós precisamos entender que as tensões de fazer o que Deus manda, que Jesus manda através da palavra, e mesmo assim a gente passe por lutas, por tempestades lá na frente, isso não significa que Deus está nos abandonando. Deus, ele nos prova para saber se estamos todo o tempo preparados para ele. Ele faz provas de cada um de nós. Nunca esqueça que as provações sempre vão chegar nas nossas vidas, mas Deus está no controle, porque aqueles que têm obedecido a ele, Deus sabe e Deus quer apenas testar a nossa fé. A provação é para testar até onde está o nosso grau de fé. O termômetro de Deus vai mostrar para ele aonde a nossa fé tem chegado. E é isso que Deus quer de cada um de nós, né? Os enfrentamentos das situações na vida, muitas vezes nos deixa perplexos, né? Enfrentando situações que a gente fica com perplexidade, né? Sem saber, meu Deus, por que está acontecendo isso? Cheios de interrogação. Meu Deus, diz, por que eu estou passando por essa luta? E naqueles momentos nós não encontramos respostas. Há perguntas, a palavra de Deus, ela nos mostra o seguinte, que esses questionamentos, eles nos mostram que a palavra de Deus pode, às vezes,
querer parecer que a nossa fé, né, está contra a fé que ensina a palavra, que a palavra de Deus está contra a própria palavra de Deus, mas não é. Não é, creiam somente nisso. O que Deus está fazendo é nos provar para saber se a nossa fé está saudável, se estamos em obediência com Ele. Por favor, entendam isso, porque se a gente nunca compreender isso, nós sempre sairemos mais cansados quando enfrentarmos algumas tensões. Sempre. Existem, meus amados irmãos, 3 lições que nós nunca devemos esquecer, jamais, né, com relação a momentos de tensão, de tempestades que nós temos que enfrentar durante a nossa caminhada com Cristo. Existem 3 lições. A primeira lição que o crente tem que saber é que Jesus sempre vem nos socorrer na hora de uma crise. Sempre que nós estamos passando por uma crise, pode ter certeza que no momento certo Jesus vai chegar no momento exato do socorro. Ele nunca vai chegar antes ou atrasado, ele chega no momento exato para nos socorrer dessa crise. Nunca esqueçam disso, nunca esqueçam. Nós não somos poupados das tempestades, mas nós temos livramento dentro dessa tempestade. Ninguém é poupado de tempestade, mas vamos ter livramento dentro delas. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel para com os seus. Ele é fiel, e aí é onde existe a diferença entre o justo, o que serve a Deus, e o ímpio, que não quer nada com Deus. São nesses momentos que a gente sabe com quem Deus vai chegar no momento da crise. Nunca esqueçam disso. A segunda lição que nós temos que aprender, amados irmãos, é que Jesus, ele sempre vem caminhando sobre as ondas. No meio da tempestade, as ondas podem estar bravias, mas ele sempre vem caminhando sobre elas, vem andando normalmente sobre elas, andando por sobre o mar, né, das tempestades. E nem sempre Jesus jamais vai usar meios convencionais aos nossos olhos humanos. Jesus não usa meios convencionais para chegar na nossa vida e acalmar as tempestades. O que os crentes precisam saber é disso, que quando nós estamos passando por turbulências, tempestades, Jesus, ele vai chegar no meio das ondas, no meio dessa turbulência, mas nem sempre os meios com que ele chega são meios convencionais aos nossos olhos humanos. Ninguém entende como isso acontece, mas Jesus vai chegar através de meios que nós nunca vamos compreender, mas que nós teremos com toda certeza, sem duvidar, os livramentos necessários para continuarmos a nossa caminhada, a nossa peregrinação até o dia do nosso encontro com o Senhor. Pode ter certeza disso. A terceira, e nós temos também que mostrar, né? Nós temos que mostrar a sua autoridade e poder sobre aquilo que aflige, né? Que aflige as nossas vidas. Nós temos que mostrar para os outros que nós estamos confiando na autoridade e poder de Deus, porque nós queremos mostrar para os outros que somos filhos dele. E como filhos, nós não estamos duvidando de que ele vem nos socorrer. Porque isso também pode ajudar algum filho dele que ainda não tem aliança com ele, que ainda não confia nele. Nesses momentos, as pessoas, elas ficam observando o nosso comportamento quando nós estamos passando por crise. Eles observam, sabe por quê, amado? Porque eles querem saber se realmente nós temos essa fé, se realmente esse Deus que nós servimos é um Deus que nunca vai nos abandonar. E é aí que nós temos que mostrar que sobre aquilo que aflige os seus filhos, né? Nós temos que mostrar para esse povo que nós estamos confiando, crendo que Deus, no meio dessas provações, no meio dessas tempestades, essas ondas podem ser altas e estarem bravias, mas o Senhor vai estar ali, vai chegar naquele momento e vai nos dar o livramento. Pode ter certeza disso. O Salmo 34, versículo 19, ele é contundente quando ele afirma a respeito desse assunto. O Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Olha, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Deus há de nos livrar de todas as aflições, de todas as tribulações que nós muitas vezes temos que passar. Não duvidem, porque se duvidar, a fé está baixa e fica um pouco mais dificultado para Jesus operar. Nós não podemos duvidar de que o Senhor é conosco e que Ele vai operar maravilhas. A dúvida
né? É uma seta maligna mandada pelo diabo para tirar, para abalar a fé do cristão. Mas o verdadeiro cristão preparado na palavra, que lê diariamente, que tem diálogo com Deus todo dia através da oração, esse servo de Deus, essa serva de Deus, não se abala com nada. Essa pessoa vai resistir às tribulações, às tempestades, às ondas bravias, e vai saber que o Senhor vai chegar em qualquer momento para dar os livramentos. Nunca devemos esquecer disso, amados. Ponham isso no coração. Nós estamos vivendo momentos críticos, né? Não só nós, cearenses, ou os brasileiros, mas todo mundo está passando por um momento de crise. O mundo está vivendo uma crise com essa pandemia. Mas essa pandemia quer nos ensinar muita coisa. Deus está usando essa pandemia para ensinar muito a sua igreja. Deus está usando essa pandemia para mostrar que é Ele que está no controle das nossas vidas. E que no meio dessa pandemia ele vai chegar para dar o livramento a todos os seus filhos e filhas. Não duvidem, amados, do que eu estou falando, porque eu não estou falando pela carne, eu estou buscando falar o que Deus está mexendo no meu espírito. Essas pandemias, essa daí foi a primeira, nós devemos estar preparados até para outras, porque vão existir outras. Vêm outras turbulências, mas nunca devemos esquecer que o Senhor está no controle de tudo e Ele vai chegar em socorro da sua igreja no momento exato. Nunca esqueçam disso. A terceira lição que nós devemos entender, amados irmãos, é que Deus usa a tempestade, a turbulência, a onda bravia, né, como um caminho. Ele usa essa tempestade como um caminho para chegar até nós. Muita gente não entende isso. Às vezes as pessoas não sabem que nós estamos ficando tão apáticos com a nossa fé, nós estamos virando tantas costas para Deus. Muitas vezes a gente quer, quando tem algum momento, brada que Deus faz isso, Deus faz aquilo, fala muitas vezes passar em bico, mas está distanciado de Deus. No profundo da alma está distanciado de Deus. Então Deus permite a tempestade, permite a turbulência, para poder Ele chegar nessa caminhada. Ele usa essa tempestade, essa provação como caminho para chegar até nós e nos acordar. É por isso que lá em Naum, no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, né? E as nuvens são pó de seus pés. Olha bem, Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Isso quer dizer que o nosso Deus é muito grande. Não há tempestades, não há nada neste mundo que possa resistir ao nosso Deus. Porque Ele tem o controle de tudo. Ele é maior do que qualquer problema. É por isso que nós, muitas vezes, vemos aquele versículo bíblico lá da primeira carta de João, quando ele diz assim... Lá, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. É por isso, porque Deus diz aqui que as nuvens são o pó dos seus pés. As nuvens são os pó dos seus pés. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, depois vocês deem uma olhadinha lá, que está afirmando que o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta, na tormenta e na tempestade. Atentem para esse detalhe. Aí vem um detalhe ainda muito mais importante que nós devemos lançar lá no profundo da nossa alma. Quando eu digo profundo da nossa alma, porque se eu dissesse no profundo do coração, o coração aí não seria a bomba cardíaca, mas a alma. Nós temos que lançar no nosso coração, ou seja, dentro da nossa alma, uma passagem que está lá no livro do apóstolo Tiago, capítulo 1 de Tiago, versículo 2, diz assim, ó: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Escuta bem, amados. Por que é que o Espírito de Deus moveu o coração de Tiago para dizer isso para nós? Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passar por várias provações. O que é que o Espírito Santo queria que Tiago mandasse essa mensagem para a igreja dele ao longo dos séculos? Por quê? Porque o que o Espírito de Deus está usando o apóstolo Tiago para nos ensinar é que quando nós estamos passando por provações, como filhos de Deus, filhas de Deus,
Nós temos é que nos alegrar, aquietar a nossa alma, como manda o próprio Deus através de salmista. Aquietai-vos, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, Deus está dizendo, fica quietinho porque eu estou no controle. E quando o Tiago está dizendo isso para a gente, esse motivo, temos que ter motivo de muita alegria, ó, por motivo de muita, tendes por motivo de alegria o passar por várias provações. Aos olhos humanos de qualquer pessoa ímpia lá fora, a gente dizer um negócio desse, no mínimo, os ímpios ali fora, aqueles que não conhecem a verdade como nós conhecemos, aqueles que não são libertos, aqueles que não pertencem a Cristo, vão dizer que nós somos, no mínimo, loucos ou pelo menos nós somos o quê? Eles vão dizer masoquista. Rapaz, esse povo é masoquista. É um povo masoquista espiritual, porque eles defendem ficarem alegres, terem motivo de alegria por estarem passando por provações. Vocês já pensaram sobre isso? Que muitas pessoas que não conhecem a verdade de Deus acham que nós somos masoquistas espirituais. Por quê? Porque o Tiago está motivos, né? Motivos de muita alegria, né? Ele está mandando que a gente tenha por motivo de alegria o passar a provação. Aí o mundo não entende isso. Nós entendemos porque conhecemos a verdade de Deus e sabemos o Deus que servimos. Tiago está simplesmente dizendo o que eu acabei de falar para vocês anteriormente. Quando nós estamos passando por provações, Deus está testando a nossa fé. E Deus também quer nos orientar o seguinte, só passa por provações mandadas por Deus aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Vocês sabiam disso? Os que não são filhos de Deus cometem um bocado de falhas, cometem um bocado de transgressões, né? Transgressões flagrantemente à luz da palavra de Deus. Muitas pessoas vivem afrontando a Deus, violando a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e comete tudo e não passa por provação. Por que eles não passam? Porque eles não são escolhidos, eles não foram eleitos por Deus, não estão escritos no livro da vida. Não estão escritos no livro da vida para ganhar a salvação eterna. Esses não são filhos de Deus. É por isso que a diferença está entre nós e o ímpio aí. Porque nós nos alegramos com as provações porque sabemos que Deus está nos provando porque nós somos filhos dele. Nós somos filhos dele. Vocês estão lembrados do que é que diz lá em Hebreus capítulo 12, salvo engano, versículo 7. Hebreus capítulo 12, versículo 7 ou é o versículo 8? Por via da dúvida, para não passar o versículo errado, eu vou dizer aqui qual é. É o 7. Né? O versículo 7, Hebreus capítulo 12, versículo 7 diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Né? Aí o 8 diz, mas se estáis sem correção, né? Se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, os que estiverem sem correção divina, sem passar por lutas, por provações, esses são bastardos, não são filhos. Mas pastor, quer dizer que os bastardos vivem melhor do que a gente nesse mundo material? O que é que você acha? Do outro lado, nós vamos ter uma vida eterna. Os ímpios, os que não estão escritos no livro da vida, vão passar por momentos aqui, pode até não passarem por turbulência, mas eles, o que é que vocês acham? Eles podem não passarem por turbulência aqui, mas o que está reservado para eles no outro lado não é coisa para nenhum crente desejar, nem para o maior inimigo, né? Que é a perdição eterna. A eternidade queimando no fogo do inferno. Essa que é a realidade que a Bíblia diz, né? Deus disse que são bastardos. Bastardos são os que são filhos da besta, né? Bastardos são aqueles que não têm Deus como pai. Agora Deus diz, qual é o pai que não corrige os seus filhos? Vocês estão agora lembrando também, porque quando a gente vai cear, que fala naquele versículo 11 e 30, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, está casando com Hebreus e casando com o que Tiago está dizendo aqui, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, diz o quê? Que Deus, né, disciplina, né, os seus filhos para
para que não sejam julgados com o mundo. Está entendendo agora? O mundo vai ser julgado e o destino final é a Geena, é o Hades, o fogo, vão ser queimados pela eternidade com fogo e enxofre, aonde lá os vermes nunca param, como diz aqui o Evangelho de Marcos, né? Os vermes nunca vão parar de beliscar. Mas os filhos de Deus são corrigidos, porque a correção deles é para que eles não percam a salvação. Por favor, entendam essa verdade e firmemos mais e mais a nossa fé. E quando tivermos uma provação, ao invés de murmurar, vamos, como diz o hino da harpa, em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Por quê? Porque quando a luta chegar, nós temos que glorificar o nome do Senhor, dar graças ao Senhor Jesus, e com essa graça maravilhosa saber que Deus está nos provando, mas Ele vai chegar no momento exato para nos tirar dessa provação e confirmar cada vez mais a nossa salvação eterna, a nossa vida eterna ao lado dele. Nós nunca podemos esquecer disso. É aí que mora a diferença, né? Essa passagem também aqui de Jesus andar sobre o mar, ela é uma das passagens, eu digo uma porque tem outras, né? Mas ela é uma das principais passagens bíblicas que fazem com que os teólogos da prosperidade fiquem engasgados. Vocês sabiam? Os teólogos da prosperidade, os pregadores que vivem por aí pregando a teologia da prosperidade, que aquele que aceita Jesus não fica mais doente, não vai mais ser pobre, não é para ser pobre, não é para passar por lutas, né? Por provações. Essa famigerada teologia da prosperidade que tem enganado tantas pessoas e afastado tantas vidas do caminho de Cristo por conta desses líderes espirituais, esses teólogos eles ficam engasgados com essa passagem de Pedro, ficam engasgados com aquela passagem de Jó. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus que permite nós passarmos por lutas, né? Permite que nós passemos por lutas, porque Ele está nos provando como filhos, amados, como filhos. E nós não podemos duvidar de que Ele vai chegar no momento exato para nos abençoar, nos dar os livramentos e confirmar-nos como filhos dele. Nunca esqueçam disso, né? Os teólogos da prosperidade, eles não teriam nenhuma resposta para esta tensão aqui das ondas do mar, que Jesus andou sobre o mar. Eles não têm resposta. Se você pegar um teólogo da prosperidade, me diga então por que é quando eles fizerem pregando que a teologia, pela teologia da prosperidade, que quem tem Jesus Cristo não pode ficar doente, não pode ser pobre, tem que viver sempre bem, não sei o quê. Aí a pessoa joga essa passagem aqui, eles se engasgam e não tem como responder para a gente. Por que que isso aconteceu? Né? Porque, segundo eles, os que creem em Deus não ficam doentes. Né? Então, essas provações que Deus permite, foi também para derrubar essas famigeradas teologias que têm tirado muitas vidas que pertencem a Deus e descaminhado, através de homens, né, com usura no coração, com ganância, com a ganância, usura, com apegos materiais, tem afastado o povo dos caminhos do Senhor. O que tem reservado para esses homens, meus amados irmãos, não gosto nem de pensar o que está reservado para eles do outro lado. E também para os que continuam querendo segui-los, porque os que continuam caindo nesse engodo, né, e buscando só bens materiais, só benefícios materiais, vão perder a salvação e não sabem por quê. Porque o nosso apego maior, é bom a gente viver bem materialmente, e Deus nos proporciona isso. Ele não vai deixar nenhum filho dele passar fome, ele não vai deixar nenhum filho dele dormir ao relento, ele vai providenciar tudo para o filho e a filha. Mas o nosso apego não é com coisas materiais, o nosso apego é com coisas espirituais, né? Porque o ouro, né, vem às traças e corrói, mas o ouro e a prata do outro lado que nos espera é um ouro infinito, que não se acaba. E nós precisamos entender isso, né? Aí está a diferença entre um crente e o ímpio. A diferença entre o crente e o ímpio não são as circunstâncias. Não são circunstâncias, porque nas circunstâncias, tanto o crente como o ímpio pode passar por circunstâncias adversas idênticas, né? Nós podemos passar por uma luta, por uma provação, igual o ímpio. Está aí o caso dessa pandemia.
o crente e o ímpio pegam o Covid, todos os dois entubados, o ímpio que está entubado desce a cova e o justo de Deus, que é fiel a Deus, sai daquela luta e volta de novo a respirar e só sair desse mundo quando for Deus mandando. É a diferença, né? Isso aí é o que faz a diferença, porque não são as circunstâncias, né? Não são as circunstâncias que fazem a diferença entre nós cristãos verdadeiros e os ímpios. O que faz a diferença é o fundamento sobre o qual construímos nossa vida. Que fundamento é esse sobre o qual construímos nossa vida? Porque nós construímos nossa vida no fundamento da pedra angular que é Jesus Cristo. Nós estamos construindo a nossa casa espiritual na rocha que é Jesus Cristo. E quando a tempestade bater, a nossa casa não vai cair. A casa espiritual nossa nunca vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Por isso que eu botei esse louvor hoje. Uma casa edificada sobre a rocha. Esse louvor veio a encalhar com... veio a entrar em sintonia com a palavra hoje. Nós edificamos a nossa casa espiritual sobre a rocha que é Jesus Cristo, né? Alicerçados na poderosa e genuína palavra de Deus. Os ímpios não. Por isso, quando a tempestade chega, a casa deles desaba. A casa desaba. E eles ganham o destino que é um destino cruel. Nós precisamos entender essas coisas. Observemos o que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha bem, em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem, olha bem, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, né? E deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha bem aqui que passagem maravilhosa para confirmar esta verdade que nós estamos ouvindo nessa tarde. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. E como é que nós edificamos, pastor? Todo dia nós temos que dar uma de pedreiro e fazer o cimento espiritual, pegar os tijolos, continuar levantando a nossa casa, e depois vamos passar a massa nas paredes, né? Como é isso, pastor? A palavra de Deus. É com a palavra de Deus. E nessa edificação, nós temos que, todo dia, lendo a palavra de Deus, edificando a casa sobre a rocha, nós temos também que dar uma pausa para entrarmos na via de mão dupla, que é a oração. Nós temos que orar para falar com Deus e Deus falar conosco e ir nos orientando o nosso caminhar neste mundo. E Deus é tão tremendo que quando nós temos toda essa fidelidade com eles, na hora que vai chegar uma turbulência, Deus já nos alerta. Deus não deixa os dele nunca jamais ser enganado. Ele diz o que na palavra? Os meus jamais serão confundidos. Sabe por que Deus diz isso? Porque ele diz, os meus, eu aviso até as lutas que irão passar, porque com a fé eles vão resistir, vão atravessar para o outro lado e cantar o hino da vitória. Essa que é uma realidade. Nós vamos ter como exemplo aqui, diz, o exemplo de Jó, né? Jó foi atingido por permissão de Deus. Deus permitiu que Satanás afligisse a vida de Jó. E Jó sofreu e foi afligido em 5 áreas vitais. Foram 5 áreas da vida dele. A primeira área da vida de Jó foi a área financeira. Ele era o mais rico do Oriente e sofreu rapidamente uma falência financeira. De repente ele era o mais rico e de repente também ficou o mais pobre. Perdeu tudo, né? Aí depois que Jó fica no estado paupérrimo, perdeu toda a riqueza,
Aí chega agora a segunda notícia. Jó, teus 10 filhos acabaram de falecer, estavam todos festejando na casa do mais velho e houve uma tempestade, caiu a casa por cima, matou todos eles, não sobrou ninguém com vida para contar a história. Aí Jó fica desesperado, triste, mas de repente chega mais uma tempestade. Jó começa a observar que seu corpo está começando a soltar tumores malignos, né? Há até estudiosos que dizem que poderia ser aí uma espécie do câncer, né, linfático, e esses tumores malignos saindo do Jó. Eu sei que o corpo do Jó tinha partes que caíam até aos pedaços de carne. Quando ele coçava o corpo dele, ele tinha que coçar com uma telha, com algo, né, rústico, para poder, quando ele coçava, saía pedaços da carne. Uma doença terrível na pele. Mas Jó não desanimou, ele ficou nu no meio do tempo, coberto de cinzas no seu corpo, para cobrir o seu corpo com cinza. Mas Jó foi suportando aquelas lutas, porque ele sabia que o Deus que trouxera este mundo iria dar uma resposta para ele. Ele sabia. Ele mostrou isso quando ele disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. Ali já está dizendo que o Jó estava consciente que Deus estava permitindo aquilo, e se era Deus estava permitindo, depois Deus iria fazer um conserto na vida dele. Escuta bem. Vamos ver aqui, vamos em frente para ver o que é que Deus está falando mais ainda na nossa vida. Jó também, a quarta aflição dele, a própria mulher se revolta com Jó e pede a ele que se revolte também contra Deus. Ao ponto que Jó chegou para ela e disse: mulher, tu és uma louca. Tu és uma louca de querer afrontar o Deus que nós servimos. Chamou a mulher de louca, a mulher ela foi tomada pelo inimigo de nossas almas para querer usar Jó naquele meio daquela luta. O diabo assolou Jó de todo jeito porque Deus permitiu. E quando o diabo assolou, usou a mulher para querer instigar Jó a afrontar a Deus. Para você ver como uma coisa terrível, né? Mas mesmo assim Jó foi fiel a Deus. Jó não blasfemou contra o Senhor. A quinta aflição de Jó foi a acusação leviana e falsa de seus amigos, né? Trazendo aquelas teologias distorcidas para a vida de Jó, né? Teologia mercantilista, teologia, né? A teologia do troca-troca, né? Jó, se você está passando por isso porque você pecou. É um pré-julgamento, um juízo de pré-libação na vida de Jó. Os amigos achavam que ele estava passando por tudo aquilo ali porque estava em pecado diante de Deus e Deus castigou ele. Nada. Deus permitiu que o diabo castigasse para mostrar que Jó era dele. Vocês estão entendendo agora? Isso são tensões na vida de um ser humano. Tensões que Deus permite, mas para provar-nos. E essa prova é quem vai nos dar a coroa da vitória. Essa prova é quem vai fazer com que recebamos o troféu da corrida a caminho da Jerusalém Celeste. Nunca esqueçam disso. Então, meus amados irmãos, eu findo isso aqui trazendo 3 versículos que está lá no livro de Isaías. 3 versículos que poderia, no final de tarde, início de noite, falar aos nossos corações. O primeiro dos versículos é aquele que está lá em Isaías capítulo 1, 19, quando diz, né? Quando Deus usa Isaías para dizer para a gente: se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Aí é uma proposta que Deus faz. No 20 ele diz assim: mas se não me obedecer, não me obedecer, né, sereis devorados à espada. Ou seja, a palavra vai te julgar no final, porque a espada que ele está falando é a lei, a palavra. Se tu não quiser me obedecer, a própria espada vai te julgar e tu vais perder a salvação. Vai perder a salvação. Aí vem o segundo versículo, que está lá no capítulo 55 de Isaías 55, 8, ele diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Nós muitas vezes falhamos diante de Deus porque nós temos uma mania de imputar um pensamento dentro da nossa mente, pensando que é o mesmo pensamento que Deus tem, mas não é. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa pensando que é a vontade de Deus, mas não é. É por isso que eu tenho alertado a igreja também a respeito desse fato.
Igreja, se acorda. Por quê? Porque muitas vezes o pecado da desobediência não é só a gente deixar de fazer o que Deus quer, não. É muitas vezes também a gente fazer o que Deus não mandou que a gente fizesse. É pecado também. Então, os pensamentos da gente tem que estar em sintonia com os pensamentos de Deus. E isso nós só podemos encontrar essa sintonia e ter a certeza que os nossos pensamentos são de Deus quando nós estamos vivendo essa palavra diariamente, lendo a palavra, orando e o Espírito Santo falando conosco. E isso não tenho dúvida que acontece porque com a leitura nós vamos aumentando a fé, vamos aumentando o nosso grau de espiritualidade e Deus vai falando conosco. Pode ter certeza disso. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 11, também Deus disse uma coisa que eu acho linda esse versículo. Principalmente para quem evangeliza, para quem busca as almas que lhe pertencem a Jesus lá fora. Quando a gente prega, evangeliza uma pessoa e a pessoa não quer nada. Mas aí vem essa palavra e acalma nosso coração. Quando diz assim: assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Ela vai prosperar naquilo que Deus designou. Vai prosperar. Então, meus amados irmãos, eu findo também esta lição dizendo para você, se você está passando por lutas, por provações, aquieta a tua alma. Acalma, aquieta a tua alma. Não se torne um crente contaminado com a síndrome de Asaf. Você já conhece a síndrome de Asaf? Que está lá no Salmo 73. Asaf, ele demonstrou, através do Salmo 73, que houve momentos na vida dele que ele cantava, ele fazia cânticos, ele era do louvor, ele era levita na casa de Deus, Asaf. Mas ele começou a passar por muita luta, aí ele quis questionar Deus. Salmo 73, depois leiam, quando tiver um tempinho, leiam o Salmo 73. E Asaf, querendo questionar Deus, ficava murmurando: eu vivo servindo a Deus, vivo na casa de Deus, louvando, vivo trabalhando na obra de Deus, e vivo passando tantas lutas, enquanto os ímpios lá fora vivem só o bem-estar, só de alegria. Aquilo é alegria falsa, aquilo é paz falsa. Porque a verdadeira paz nós só encontramos em Cristo Jesus. A verdadeira alegria é Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus é a alegria dos homens. É a alegria dos homens. Então, Asaf, ele estava contaminado com essa síndrome, né, de revolta, porque achava que os que serviam a Deus sofriam muito, enquanto os ímpios viviam nos benefícios. Mas é porque Asaf, no final desse salmo, é que ele vai explicar para a gente que ele pensava desse jeito. Mas depois Deus mostrou para ele o porquê dessa diferença. Porquê dessa diferença, né? Deus mostrou para Asaf que os que servem a Deus têm destino certo, têm uma vida eterna promissora. E os que não servem-se, amados, vai ter uma vida só de tormento por toda a eternidade. Nunca esqueçam disso. Leiam bem o Salmo 73, leiam e releiam, vão lendo com calma, porque ali Asaf não está mais murmurando, ele está só contando a história dele. Ele estava só contando ali no Salmo 73 como era que ele pensava sobre Deus. Mas lá no final ele vai mostrando que Deus foi falando com ele e agora ele via a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Que Deus possa, nesta tarde, início de noite, aplicar esta mensagem em vossos corações para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém, igreja? Eu creio que esta semana que se inicia vai ser uma semana de muitas vitórias na vida de vocês. Porque quando as turbulências acontecem, quando as tensões da vida estão aflorando, nós precisamos ter a certeza de que Jesus já está a caminho para chegar na hora certa para nós. E Jesus está falando ao meu coração, pelo Espírito, que está chegando na tua vida. Que Ele está, aquieta a tua alma. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual a tua luta ultimamente, mas Jesus está chegando. Calmamente, embora Ele venha com calma, mas Ele vem no meio da tempestade. É no meio da luta que Ele está chegando para ti. Recebe esta palavra nesta tarde. Em nome de Jesus, recebe. E não duvida do que Deus pode fazer por ti, por mim e pela igreja dele. Não duvida. Amém, igreja? Vamos então orar.
para agradecer ao Senhor. Pai, eu quero entrar diante da tua santa presença mais uma vez, meu Senhor e meu Deus, para te agradecer por esse momento que passamos aqui meditando na tua palavra da verdade. Que tu possa, Senhor, abençoar cada vida, meu Senhor, da Assembleia de Cristo, cada família ali representada. Abençoar nossos jovens, nossas crianças, Senhor. Não deixa que nenhum fraqueje nessa caminhada, nessa peregrinação. Fortalece-nos no meio de todas as tempestades, no meio de todos os pandemônios, no meio de tudo que vier, meu Senhor e meu Deus, querer perturbar e tirar a nossa paz. Essa paz nós temos porque temos Jesus Cristo em nossas vidas. Guarda-nos de todo mal, meu Senhor e meu Deus, e vai trabalhando mais e mais, nos estimulando a ler a tua palavra diariamente, a viver esta verdade, Senhor, a obedecer e cumprir a tua vontade, e assim podermos ouvir a tua voz, sempre nos orientando em busca das vitórias que nós temos que receber ainda nesta vida, Pai. Sê conosco, meu Deus. Dá uma semana ricamente abençoada e próspera, com muita saúde, paz, alegria, muitos livramentos no campo material e espiritual para todos os teus filhos e filhas que estavam conectados nesta live, os que também não são da Assembleia de Cristo, mas que estavam ligados conosco. Abençoa cada um segundo a tua santa vontade, meu Deus, segundo a tua santa vontade. Visita os corações que ainda não tem aliança contigo, incomoda essas vidas, meu Pai, e faz maravilhas para a glória do teu santo nome. E assim, meu Deus, ser conosco, dá um restante de domingo maravilhoso, com muita saúde, paz e alegria, e que, como eu te disse, Senhor, essa semana venha com muitas vitórias para as nossas vidas, para que nós possamos cantar que só Tu és Deus, Senhor, nos céus e na terra. E eu creio, porque eu estou recebendo de Ti também, meu Pai. Eu creio nessa verdade. Ser conosco é o que eu te oro, como ministro da tua palavra, e já te agradeço no nome poderoso de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Antes de proferir a bênção apostólica, eu queria só lembrar vocês que quarta-feira nós temos o culto de doutrina. Amados, eu peço encarecidamente, em nome de Jesus, a todos que estão conectados, não percam o culto de doutrina quarta-feira, porque o culto de doutrina será tratado a palavra vai ser tratada com relação aos momentos que nós estamos vivendo, a pandemia, e mostrando que está tudo dentro da palavra, e vocês vão ver como Deus está operando e por que Deus está permitindo. Não percam esta doutrina de quarta-feira, que vai ser muito rica para o nosso crescimento e a nossa posição firme de enfrentar qualquer tempestade, qualquer tensão que vier contra nós nos últimos dias de Daniel. Amém? Eu aguardo que todos estejamos lá na quarta-feira, em nome de Jesus. Vamos para a bênção apostólica. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração nesta tarde e início de noite. É o que eu desejo para todos, meu Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Que todos fiquem nessa gloriosa paz do Senhor Jesus e que tenham uma semana abençoada para a glória do seu santo nome. Fiquem todos na graça, na paz, na misericórdia e no amor de Deus. Amém? Boa noite.